Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo agora é de número 237. O tema é possessos, a Gênesis capítulo 15. Mas antes de adentrar a questão de número 31, é lógico que eu já disse algumas vezes que quando entra em contato comigo alguma pessoa pedindo assim o melhor esclarecimento a respeito dos assuntos que a gente trata aqui, isso é um prazer, eu não faço questão, né? Pois um amigo meu, é lógico que eu não vou dizer nome, né? Nós somos bem discretos nessas questões. Então um amigo meu, ele não conseguiu entender quando nos vídeos anteriores nós tratamos a respeito dos ovoides, que existe alguns tipos de câncer, alguns tipos de enfermidades, mas é lógico que se a pessoa tem conhecimento da doutrina dos espíritos, fica para ele muito mais fácil compreender. E como esse amigo meu, ele não tem lá muito conhecimento, por mais que é uma pessoa muito esforçada, dedicada, mas ainda desfruta ele de uma inexperiência. Questões essas que estou dizendo que eu já conversei com ele e que só o tempo mesmo para fazer com que a fruta amadureça, né? Mas o espírita, verdadeiramente espírita, ele tem conhecimento do que nós tratamos nos vídeos anteriores com relação aos casos de ovoides. Há muitos tumores internos, muitas úlceras, pólipos, cistos, né? Muitos cânceres, como nós tratamos a respeito daqueles cânceres agressivos que 2, 3 meses depois que o paciente descobre, o paciente não tem tempo mais ali, não há mais possibilidade do oncologista fazer mais nada. Agora, eu tive a oportunidade de dizer isso também nos vídeos anteriores, não sei se você prestou atenção, com todo o respeito. Eu costumo dizer, não generalizando. Então vamos pensar assim, de cada 1000 pessoas, umas 30 pessoas passa por esse processo aqui na Terra. Isso é natural, devido ao nível evolutivo nosso aqui na Terra, devido às nossas más tendências. Semelhante atrai semelhante, né? Então, pululam, né? Em torno da Terra, na atmosfera da Terra, pululam-se os espíritos sofredores, obsessores,
os espíritos das trevas, porque eles encontram aqui na Terra aqueles que os alimentam. Quando todos nós aqui na Terra nos melhorarmos, pode ter certeza de que esses espíritos também se melhorarão. E também aqueles que não quiser se melhorar, eles vão ser transferidos para outros planetas condizente ao nível evolutivo deles. Mas eu tive a oportunidade de dizer também que se nós pararmos para analisar no livro dos médiuns, o capítulo que trata da obsessão, que está até aqui à minha frente, capítulo 23, né? Então, se você tem o livro dos médiuns aí, você procura capítulo 23 da obsessão. Se você ler esse capítulo todo, você vai, de certa forma, entender o que nós dissemos nos vídeos anteriores. Porque semelhante atrai semelhante. Então, existe, vamos dizer assim, 3 tipos de obsessão, classificado por Allan Kardec. Obsessão simples, fascinação, subjugação. Nós estamos tratando aqui na Gênesis aqui possessão, mas esse termo ele foi descartado, deixado de lado por Allan Kardec, mas porque esse termo ele não condiz muito, porque esse termo possessão se usava há 2000 anos atrás. Mas é interessante que, de acordo com o conhecimento que nós temos, Sueli Caldas Schubert, que no próximo livro nós vamos esmiuçar, nós vamos ler e esmiuçar aqui, Sueli, ela tece comentários a respeito desse termo possessos, possessão, possessos, dizendo ela que esse termo corresponde-se a um grupo de obsessão terrível quando se junta a obsessão simples, a fascinação e a subjugação, tudo junto. Então, é preciso analisar com bom senso. Nós sabemos, através do livro dos médiuns, e também através da Gênese, quando se trata da obsessão, que os obsessores, eles atingem tanto a parte moral quanto a parte orgânica. Mas nós tratamos disso também nos vídeos anteriores. Então, a parte moral, obviamente, desestrutura a moral do indivíduo 100% perante a sociedade, perante a humanidade. Desestruturando a parte moral, o indivíduo na imoralidade, é onde os espíritos das trevas, eu vou usar esse termo, eles apossam-se da parte orgânica do indivíduo. E apossando-se da parte orgânica, então você consegue entender que primeiro eles apossam da parte moral do indivíduo, desestruturando toda a moral.
do indivíduo, levando o indivíduo à imoralidade. Depois que eles apossam da moral do indivíduo e destrói a moral do indivíduo todo, aquela pessoa se vê na condição de um lixo em meio à sociedade. Esses espíritos, eles prosseguem com o processo deles, né, de obsessão, onde eles apossam-se. Eu estou usando o termo apossa, mas não tem nada a ver com apossar. Então eles apossam-se do corpo orgânico do indivíduo na condição de lesões orgânicas. Então eles afetam a visão da pessoa, afeta a coluna, osteoporose, artrite, artrose, cânceres no corpo, ulcerações no corpo, úlcera varicose, fibromialgia. Então, eles ali naquele corpo, eles atuam em determinadas áreas que corresponde à parte neurológica do paciente, e levando a pessoa aos hospitais psiquiátricos, levando a pessoa ao mundo das drogas, das fantasias, das ilusões, da prostituição, da imoralidade. Então eles levam as pessoas, esses espíritos levam essas pessoas. Você entendeu? Então eles colocam, eles implantam chips, eles implantam ovoides no organismo da pessoa, que eclode nos pulmões, na massa encefálica. Na massa encefálica, em determinadas regiões, aquele tumor, vamos usar esse termo assim, aquele tumor, ele de tanto vampirizar as energias vitais do organismo físico da pessoa, aquele tumor, que é um ovoide, ele cresce de uma tal forma que ele lesiona aquela área onde ele se encontra, e lesionando, tanto pela presença dele que comprime, quanto pela presença das energias deletérias, interfere no metabolismo. A pessoa atrofia o corpo todo, a pessoa se torna e se transforma num paralítico. A pessoa fica surda, a pessoa fica muda, a pessoa fica cega, a pessoa vem a óbito. Eu não estou dizendo isso e pedindo para que as pessoas acreditem. Não. Eu tenho conhecimento disso, trabalho em algumas equipes no plano espiritual, nós atendemos algumas pessoas, alguns seres que agem dessa forma no plano espiritual. Então, mas é aquele caso, eu não tenho como me transferir para o íntimo das pessoas e fazer com que elas acreditem. Não, eu transmito. Aquelas que quiserem, busquem as obras de André Luiz, principalmente as obras de André Luiz através de Chico Xavier, e também obras de Divaldo Pereira Franco, de Manuel Filomeno de Miranda, né? Dr. Inácio Ferreira, através de Divaldo Pereira Franco, Tormentos da Obsessão, que é um livro que nós tratamos aqui já, que narra também alguns casos semelhantes.
Então, busque na literatura, você busque na literatura esse termo ovoides. Estude os ovoides. Veja como o indivíduo escravizado por sentimentos negativos, por sentimentos pejorativos, por sentimentos depreciativos, pegos depois por alguns irmãos das trevas e hipnotizados e levados a uma indução, chegam a esse ponto. Então, eu quero explicar uma outra coisa, existe vários tipos de ovoides, existe várias formas de se chegar a um ovoide, né? Então, esse é um tipo que nós estamos esclarecendo, que acontece em cada 100 pessoas, umas 30 pessoas acontece com elas. Nós não estamos com isso generalizando, até porque nós sabemos que existe muitos cânceres, muitas doenças no estômago, no intestino, nos pulmões, no orgânico. Nós sabemos que muitas patologias estão relacionadas à pré-existência da alma, às imprudências, às irresponsabilidades. Tá. Mas aquele indivíduo que aqui no corpo físico ele opta pela porta larga, né? Aquele que opta por Barrabás, enfim, ele não passa-se de uma presa na mão desses irmãos. Esses encarnados não passam-se de presas na mão das trevas, desses obsessores. Então, nem sempre todos os cânceres que nós presenciamos aqui na Terra, na oncologia, tem a ver com uma programação reencarnatória. Porque Deus, vamos usar aquele termo assim, Deus não quer a morte do pecador, e sim que ele se arrependa e viva, com todo respeito a esse termo. Vamos dizer assim, a pessoa não nasce, a pessoa não reencarna, especificamente, lá na ficha dele, escrito assim, você tem que passar pelo câncer, você vai ter que desfrutar de um câncer. Seria vamos dizer assim, eu mato você na existência passada. Nessa existência, para poder para nós quitarmos a programação divina, você vai me matar. Então, na outra eu vou te matar. Quando é que nós vamos resolver essa situação? Nunca. Então, cada bem que se faz é um mal que se ameniza, é um mal que, vamos dizer assim, abranda. Que se desfaz, não, mas diminui. Então, se a intensidade era 100, você faz um bem, cai para 95. Você faz outro bem, cai para 90. E assim, até chegar lá no número 1. A hora que chega no número 1, você, é óbvio,
vai responder apenas por aquele um e não por aqueles outros 99, porque aqueles outros 99 você já resgatou através do amor, através da caridade, através da solidariedade. Então, é o que esse amigo meu, ele não conseguiu entender, porque mesmo assim, nós esclarecemos nos vídeos anteriores. Ele me disse assim, Luiz, mas se é dessa forma, eu falei, não, se é, não. Uns 30% é dessa forma. Não vamos generalizar, não. Eu falei, mas tudo bem, Luiz, mas e onde está Deus numa hora dessa aí que não protege essa pessoa? Ora, nós não temos dívida para com Deus. Nós temos dívida para conosco. Eu tenho dívida para comigo. Eu não tenho dívida para com Deus. Porque o dia que eu, tiver uma dívida com Deus, significa que Deus, que eu atingi, que eu afetei Deus. E Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Deus é inatingível. Deus é intocável. Deus é o incondicional, ele não cobra, ele não exige, ele não pune. Então Deus é amor, mas não é esse amor que nós encontramos aqui na Terra, não. É o amor sublime, é aquele amor que nos concede a oportunidade de nós mesmos reparar os nossos erros, através da nossa consciência, através do nosso livre-arbítrio, e por aí em diante. Então, eu tentei esclarecer a esse nosso irmão que as pessoas que vivem nestas condições é porque eles optaram por aquelas condições. Devido ao livre-arbítrio da pessoa, a pessoa opta ou pelo copo de pinga ou pelo copo de leite, como eu costumo dizer aqui. Então, tem pessoas que optam pelo copo de pinga. Que ele vai deixar um dia aquele copo de pinga, é lógico que sim, devido à eternidade, mas até lá ele vai continuar sendo um cobaia desses espíritos, ele vai continuar sendo um ovoide, ele vai continuar recebendo ovoides no corpo dele, e esses ovoides vão continuar eclodindo no corpo das pessoas como se fosse um câncer, e levando as pessoas até a um óbito. É lógico. Mas aí onde é que está Deus? Ele perguntou para mim. Eu falei, onde está Deus? Dando a oportunidade a esse indivíduo, através de Deus é tão misericordioso que mesmo sabendo que esse indivíduo ele traz essas más tendências de vidas passadas, Deus dá a ele condições dele retornar ao corpo físico através da reencarnação, para ele poder, de certa forma assim, buscar se conter. Então aqueles que não buscam se conter, obviamente caem na malha das trevas, dos espíritos obsessores, que de certa forma querendo vingar algo que aquele no corpo físico em vidas passadas fizeram com eles. Então, ali é semelhante que atrai semelhante. Deus não permitiria que ovelhas fosse destroçada por lobos sem motivo. Então, é muito simples essa questão, Nós mesmos nos enfermamos através da nossa mente. Como já dissemos, parece que é um filme, Nós já dissemos isso. Não existe doença de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Porque nós temos que
desestruturar a nossa imunologia toda primeiro, tanto espiritual quanto física, para depois se instalar de fora para dentro aqueles vírus, aquelas bactérias que se encontram na atmosfera, no ambiente onde nós nos encontramos por um acaso, né? Já que o acaso não existe. Então, se nós pararmos para analisar, todos nós nos encontramos sujeitos a estas situações. É só desviar do caminho de Jesus. O lema chama-se disciplina. Disciplina, disciplina. Saiamos da disciplina. Saiamos da disciplina para ver o que acontece. Se na disciplina nós já sofremos, imagine fora da disciplina. Então, eu sei que é um assunto assim muito por demais, não é complicado. Eu não acho complicado, até porque eu não tenho muito tempo de esclarecer mais ainda. Mas vamos dar sequência, e o dia que outras pessoas quiserem assim conversar a respeito do assunto, estaremos sempre à disposição, né? Então vamos para o próximo vídeo.